Do ponto de vista de economia, competitividade, etc., o Brasil certamente é privilegiado porque tem água, sol e uma larga extensão de terra, tem uma enorme capacidade de fazer fotossíntese e produzir biomassa. Mas a natureza não nos garantirá a economia do futuro. O que vai nos garantir abrir a possibilidade de economia do futuro são os ativos de conhecimento. É a gente conectar esses ativos naturais com capacidades, com ferramentas, com a inteligência de pessoas como a Nádia e o trabalho de pessoas como a Nádia para poder combinar ativos naturais, a gente tem, e com negócios que considerem também tudo aquilo que a biotecnologia consegue fazer hoje. Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Missão Desenvolvimento. Sou Paulo Gala e hoje tenho a alegria e honra de receber aqui a Nádia e o Roberto Alvarez. Já eles vão se apresentar em mais detalhes, mas vocês vão perceber rapidamente, né, quão entendidos eles são do tema que a gente trata hoje, que é o tema da bioeconomia e da biotecnologia e principalmente oportunidades para o Brasil, né, em bioeconomia e biotecnologia. Para a gente é uma honra poder contar com a participação deles, porque eles praticam isso diariamente, né? Eles investem, trabalham, né, em companhias que tratam disso, né? A Nádia especificamente já vai falar em detalhes, mas ela vive isso todo dia, então a ideia desse podcast é conversar da perspectiva de praticantes de biotecnologia e de bioeconomia, né? Não é simplesmente de uma discussão, vamos dizer assim, abstrata sobre o tema, né? No final do dia, obviamente que a gente está preocupado com o Brasil, com esse caminho da bioeconomia, com a questão da inovação, que também é um tema presente aqui dos nossos podcasts, né? Então, acho que é uma oportunidade única para a gente conversar sobre esses temas. Aproveitar também para agradecer a FBNDES, Associação de Funcionários do BNDES, que patrocina nosso podcast. Sem eles não estaríamos aqui. Também convidá-los para assistir mais episódios. A gente passou já da marca histórica de 100 episódios, né? Nem sei como é que a gente conseguiu gravar tanto episódio, né? Já a gente começa a concorrer na categoria de podcasts com números muito grandes, né, de episódios, né? Então fica o convite para vocês assistirem no site do Missão Desenvolvimento, tem todos lá. E agradecer mais uma vez a presença do Roberto e da Nádia, já dando as boas-vindas, começar passando a palavra para o Roberto aqui, que a Nádia pediu para começar por ele. Então, começando aqui, dando as boas-vindas, vocês fala um pouco, 2 minutinhos, se vocês puderem, só de formação, do que vocês estão fazendo, para quem não conhece, e a gente já mergulha na conversa. Sejam muito, muito bem-vindos. Obrigado. Legal, Paulo. Obrigado. Ótimo estar aqui com você de novo. Isso já dá uma dica, assim, talvez porque você tenha 100 podcasts, que você bem está repetindo as figurinhas. Sim, tá? Você já é um habituê aqui, você é quase um parceiro aqui permanente do podcast. Super obrigado pela oportunidade. Eu sou Roberto Alvarez, eu sou um engenheiro caído, sou originalmente um engenheiro de formação. Trabalhei um pouco em consultoria, empresas de software no Brasil, numa agência vinculada ao governo brasileiro, e hoje eu faço 3 coisas. Eu toco uma organização que é uma rede global que mistura universidades, empresas, organizações privadas focadas em competitividade e inovação. Eu sou um investidor em startups no Brasil e fora do Brasil, através de diferentes veículos. Eu tenho uma empresa de consultoria e investimentos no Brasil. A gente faz um pouco de scouting, deal advice, suporte a projetos através da Aventures, que é a minha empresa no Brasil. Através de um dos veículos dos quais estou envolvido, que se chama Seldor Capital, é um fundo em Nova York, nós investimos na Senvita, da qual a Nádia é vice-presidente. Aí eu passo a bola para ela. Obrigada, Roberto. Obrigada, Paulo, pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês hoje. Então, meu nome é Nádia, eu estou a Senvita agora há um pouco mais de 8 meses, recém-chegada lá. Tenho uma carreira em biotecnologia, sou bióloga de formação da Universidade de Brasília. Enfim, fiz meu doutorado na área, microbiologia aplicada, trabalho com biologia sintética desde então, e, enfim, morei um tempo no Brasil, fui professora da universidade e fora agora trabalhando em empresas de biologia sintética, primeiro na Ginkgo Bioworks e recentemente agora na Senvita.
Fantástico. Sabe que falando disso, Nádia, eu me lembrei da minha paixão colegial por biologia, né? Você falou aí da sua carreira, eu me lembrei que em algum momento quando eu estava estudando biologia, especialmente biologia celular, assim, em algum momento eu achei que eu ia ser biólogo. Eu tive essa assim, eu, né, tive vários sonhos ali no colegial de ser historiador, ser biólogo, eu acabei indo pelo caminho mais infeliz de todo, que é o de economista, né? Mas você mencionou aí da sua formação, eu me lembrei adorava aula de biologia, tirava nota 10, eu adorava, né? Enfim, eu sou suspeita, mas eu também acho que era a melhor matéria. Eu acho que por isso que até eu fico puxando em economia, porque tem uma linha meio de biologia em economia, de tratar a economia com sistemas complexos, pensando em ótica de população, de biologia, desse tipo de coisa. Acho que até por isso que eu fico arrastando asa para esse tema, né? Mas vamos lá, vamos falar do que vocês entendem de fato, né? Que é o tema aqui da nossa conversa, de oportunidades, né? Primeiro, eu acho que a gente poderia falar um pouquinho de tendências, né? De bioeconomia e de biotecnologia, né? Eu acho que biotecnologia é mais legal falar, porque bioeconomia é muito genérico, né? Claro que a gente está pensando em aplicações, né, para a economia disso, mas a biotecnologia já vai no cerne ali de pensar tecnologias ligadas às questões biológicas, né? Que eu acho que o Brasil tem uma grande oportunidade, tem um grande potencial. Então, acho que eu começaria pedindo para vocês explicarem um pouco, para quem é leigo nisso, né? O que é a bioeconomia, o que são biotecnologias, né? Quais são... E aqui no podcast é tudo meio heróico, assim, é tudo em 2 minutos, né? Então, se vocês puderem explicar bioeconomia e biotecnologia, talvez deixar o bioeconomia com o Roberto, ou biotecnologia com a Nádia, ou como vocês acharem melhor, mas para dar um pontapé inicial, assim, para quem nunca ouviu falar no tema ou que se interessa e quer se aprofundar. Nádia, com você. Bom, biotecnologia é o estudo, são tecnologias baseadas em micro-organismos ou bio, né? O bio, a palavra vem de vida. Então, enfim, é o uso de tecnologias em que você tem qualquer organismo vivo, então seja ele uma planta, um animal, um micro-organismo, alga, enfim. E aí, o que é fascinante da biotecnologia é que você tem um campo imenso de aplicações. Então, você pensa em saúde humana, você tem vários exemplos de biotecnologia, não polemizando, mas, por exemplo, as vacinas são uma delas, né? Um exemplo disso são as vacinas, mas você fala de saúde animal, você fala de manejo de agro, né? E hoje eu me lembro sempre do etanol de segunda geração, que acho que é o melhor exemplo que eu aprendi, né? Que é o processamento da cana depois do bagaço, né? Que é a grande paixão, enfim, porque eu entrei na área, né? O Brasil sendo pioneiro, o Brasil faz biotecnologia desde os anos 70, né? A gente faz produção de etanol em larga escala desde os anos 70, e a gente é muito bom em desenvolver esse processo em escala. Somos um dos maiores produtores de etanol no mundo, e inclusive em expansão dessa tecnologia. Então, começa com a cana-de-açúcar, e aí o Brasil hoje começa a olhar de uma forma interessante para todas as frações da cana, ou daquela cadeia de produção, o que pode ser aproveitado e como é que a gente pode transformar isso, seja em etanol, seja em biogás, ou seja em óleo sustentável, que é o que a Senvita está fazendo. Boa, fantástico. E todo esse papo de biomassa, né, que a gente fala o tempo todo, é matéria-prima, né, gigantesca para esse universo, né? Roberto, fala o seu take aqui para usar abusando da língua, sacrificando, maltratando a língua portuguesa e usando os termos em inglês, né? Pô, o meu take é o seguinte, meu take de leigo, a gente tem biotecnologia, a forma como eu vejo, a capacidade da gente entender e engendrar ou engenheirar as engrenagens da vida, né? E aí, pô, uma conexão com você, que você gosta de biologia, talvez você não tenha ido para esse lado, mas você está trabalhando para decodificar o DNA do desenvolvimento em várias frentes, inclusive aqui no podcast, né? Mas, é um trabalho desgraçado isso daí, esses DNA são estruturas complexas, meu Deus do céu. Extremamente complexas, né? Mas falando em DNA, pô, quando a gente sequenciou a humanidade, o Genome Project sequenciou o primeiro DNA humano, cara, o custo para fazer isso foi de $300 milhões. Hoje você consegue fazer por menos de $1.000. Então você tem... Quando eu estudei biologia na escola, biologia era muito macro,
Eu estudava começando com a organização dos vegetais, dos animais, enfim, do reino natural, e você chegava ao nível celular. Hoje, a gente consegue chegar não só para conceitualmente entender, mas de fato entender e modificar as engrenagens da vida, né? O avanço da tecnologia permitiu, a gente tem ferramentas que não tinha antes, a gente tem técnicas que não tinha antes. Eu acho que tem uma coisa importante aqui para a gente marcar, é que, do ponto de vista de economia, competitividade, etc., o Brasil certamente é privilegiado porque tem água, sol e uma larga extensão de terra, tem uma enorme capacidade de fazer fotossíntese e produzir biomassa. Mas a natureza não nos garantirá a economia do futuro. O que vai nos garantir, abrir a possibilidade da economia do futuro, são os ativos de conhecimento. É a gente conectar esses ativos naturais com capacidades, com ferramentas, com a inteligência de pessoas como a Nádia e o trabalho de pessoas como a Nádia para poder combinar ativos naturais, a gente tem, e com negócios que considerem também tudo aquilo que a biotecnologia consegue fazer hoje, entender e manipular as engrenagens da vida. Você sabe que, antes de passar a palavra, Nádia, porque toda a nossa esperança está em você, tá, Nádia? Então, antes de passar a palavra, eu vou só externar aqui, Roberto, que assim, eu tenho um misto de alegria, né, assim, pensando no potencial brasileiro, né, de imaginar as coisas fantásticas que a gente pode fazer, ao mesmo tempo me dá um desespero, uma agonia sem tamanho, porque você me falando disso, eu me lembro eu estava tomando café da manhã esses dias, né, e eu sempre fico escrevendo no blog, feito um alucinado, eu estava tomando um café Lavazza, maravilhoso, e sempre que eu tomo um café, me dá o desespero de saber que o Brasil é o maior produtor do mundo de café, e não está nem no ranking dos 10 principais patentes inovadores em relação a café, para não dizer que não tem nenhuma marca de café que seja globalmente relevante. A gente agora está começando a dar alguns passos e tal, mas assim, não precisa falar que todo mundo sabe que é Lavazza, é Nestlé, é Costa Coffee, né? Melita, Starbucks. Por aí vai. E se falar de chocolate é a mesma coisa. Então quando você começou a falar isso, na hora me veio esse link, né? Falar, puta, agora não bastasse o café, vai ser com a biotecnologia, porque daqui a pouco a gente vai ver que o Brasil é esse paraíso da biomassa, do sol, do calor, da luz, das terras e não sei o quê, mas que as marcas estão todas aí com as Nestlés da vida, as Coca-Colas da vida e tudo mais, né? Só para reforçar o que você estava falando e para externar minha agonia, mas graças a Deus a gente tem a Nádia, a gente tem a Senvita e outras empresas, né, que estão investindo no Brasil, até me faz lembrar a Raizen e algumas outras, assim. Acho que há um ecossistema nascente no Brasil. Com certeza. Até, Nádia, queria te pedir para contar um pouco disso agora, da Senvita, do que ela faz, de como está o ecossistema brasileiro, né? E pensando nesse exemplo do café e da Nestlé e da Lavazza, em que estágio você acha que a gente está aí desse processo histórico, tecnológico, e se dá tempo ainda da gente, pelo menos nisso daí, né, dar passos à frente, né? Não, certamente existem desafios, mas eu acho que é algo que o Brasil tem se preparado e tem criado ferramentas para melhorar, né, nesse sentido. Então, se você olha no ecossistema de inovação brasileiro, você tem Embrapa, universidades federais, indústrias que trabalham em conjunto, né, você tem Instituto Senai, com diferentes aplicações, que trabalham junto para desenvolvimento de novas tecnologias. No Brasil, eu vejo nos últimos anos uma tendência também, assim como em outros lugares do mundo, do aparecimento de startups, né, que é algo que fomenta a inovação de uma forma muito mais rápida do que as indústrias que são maiores e que tem um mecanismo mais, talvez, burocrático. Né? Então, o Brasil tem desenvolvido bastante startups, e com as startups também vem os novos processos de inovação e etc. Então, eu diria que eu vejo o copo meio cheio, eu sou uma otimista, né? Eu vejo com bons olhos para onde o Brasil está indo, e você vê isso também associado a políticas públicas, né? Você tem a BBI, que acabou de lançar um relatório contando exatamente das tendências e como é que isso vai refletir em termos de elaboração de novas políticas públicas. Só um parênteses, desculpa interromper, eu sou meio chato, eu fico interrompendo. Roberto, você trabalhou na BDI também, não foi? Não, mas ela falou da ABBI. A Associação Brasileira de Biotecnologia Industrial. Tá, legal. Porque eu tive na ABDI, me lembrei lá, tive lá em Brasília, finalmente conheci a ABDI, que é a Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial, mas
Então explica a BBI, explica um minuto se você puder também, Nádia, porque acho que é interessante para as pessoas conhecerem, né? Então, é uma associação de diferentes empresas, né, que trabalha justamente no desenvolvimento junto ao governo, instituições de pesquisa pública e etc., explicando tendências e etc., sobre o que está acontecendo no Então, Brasil. É a Associação Brasileira de Bioeconomia, é isso? Isso. Ah, legal, boa. Mas vai lá, desculpa, te interrompi. Biotecnologia industrial, né? Bioeconomia e biotecnologia. Enfim. Paulo, acho que tem um conceito importante. É a Associação Brasileira de Bioinovação. Bioinovação. Perfeito. Corrigindo todo mundo. Acho que tem um conceito importante relacionado a isso que você colocou, que é fundamental a gente estabelecer, que vantagem competitiva não é dada, é construída. Né? Então, o que a natureza nos deu não nos garante e não nos garantirá um futuro mais próspero. Não, Japão e Coreia estariam plantando arroz somente até hoje, né? A vocação você constrói, você treina pessoas, você cria empresas, você desenvolve métodos e processos, você cria negócios. Acho que esse é um ponto fundamental que está associado à tua questão do café. Boa. Vamos falar de Senvita para eu entender um exemplo prático disso. Pois é, a Senvita é uma empresa que é o que a gente chama de Climatech. Então, a missão da Senvita é desenvolvimento de tecnologias sustentáveis, né? Os cofundadores, Moji e Tara, eles têm esse compromisso, não só no desenvolvimento de tecnologias, mas no desenvolvimento de tecnologias que vão fazer diferença em relação ao clima, que vão melhorar a qualidade de vida do mundo de uma forma em geral. E aí, dentro disso, é uma empresa de biotecnologia, significando que a gente trabalha com tecnologias biológicas. Eu lá coordeno o grupo de pesquisa e desenvolvimento da Senvita, que está trabalhando com uma tecnologia para a produção de óleo, né, usando, então, micro-organismos. Então, você pensa aí igual ao etanol. Então, no etanol você tem o açúcar, a levedura que transforma esse açúcar e fermenta esse açúcar em etanol. O que a Senvita está fazendo é usar essa fração ou outras frações. Na verdade, a proposta é usar resíduos agroindustriais, como, por exemplo, você mencionou o etanol de segunda geração, né? Seria a parte celulósica, o bagaço de cana-de-açúcar, e transformar isso em óleo. Qual que é o grande valor desse óleo, né? Esse óleo ele tem uma característica de composição que é muito parecida com óleo vegetal, de forma que ele tem diversas aplicações. Então, ele pode ser, por exemplo, utilizado para a produção de SAF, né? De Sustainable Aviation Fuel. SAF, o combustível para avião, isso. Isso. Então, que é uma das coisas que, mais uma vez, alinha muito com a proposta do Brasil nos próximos anos, né? Investir em tecnologias para aumentar a produção e fazer com que... Eu lembro que eu participei de umas conversas, o Roberto foi gentil o suficiente de me convidar para participar de umas conversas lá do fundo em Nova York, e eu me lembro que havia já contratos com alguma companhia aérea americana, não era a empresa de vocês, a Senvita, que tinha isso já? Era. Você conheceu o Moji, o CEO da Senvita, lá em Nova York. Boa. Quer dizer, basicamente, a produção já está contratada para X anos, porque há uma demanda gigantesca por esse SAF, não é isso? A Senvita tem hoje o maior contrato assinado no mundo para o fornecimento de SAF com a United Airlines. Isso, é o contrato que existe no mundo para isso, e é para entrega a partir de 2029, se eu me lembro bem, Nádia. É isso, né? Alguma coisa assim. Alguma coisa assim. E você tem uma demanda mundial, né? Você tem você começa a olhar isso em diferentes regiões. Na Europa tem a sua própria proposta e tem um plano de governo para aumento da produção de combustível de aviação sustentável nos próximos anos. Você tem subsídio aqui nos Estados Unidos e tem um plano no Brasil também de aumentar a produção de SAF. Então é algo que você percebe que é uma demanda mundial. Então, talvez uma coisa... Vai lá, Roberto, fala você. Não, talvez uma coisa que fosse legal, Paulo, só para quem está assistindo, escutando, é entender, porque
porque a Cenvita é uma empresa nos Estados Unidos, né? Então, a Nádia contar de onde ela está participando claro, desse nosso papo aqui, e também contar a respeito de um fato que é importante, que em 27 de dezembro de 2024, a Cenvita incorporou uma subsidiária no Brasil. Então, uma empresa que nasceu nos Estados Unidos, que tem líderes como a Nádia, e que está desenvolvendo seu negócio no Brasil. Isso, então eu estou em Houston, né? A minha localização é em Houston, Texas, e a gente, como o Roberto mencionou, abrimos uma subsidiária no Brasil. Somos uma equipe de 4 ou 5 profissionais dentro da Cenvita brasileiros, empolgadíssimos com essa iniciativa. E, enfim, todo mundo muito empolgado com a ideia desse co-desenvolvimento entre Cenvita aqui nos Estados Unidos e Cenvita no Brasil. Então, hoje, a Cenvita, a grande, vamos dizer assim, a maioria dos negócios está ligado à aviação, a combustível para aviação. Quais são as outras frentes de negócio e como é que o Brasil se encaixa nessa estratégia, Nádia? Na verdade, o grande posicionamento da Cenvita é aproveitamento de resíduos, né? Então, você imagina que se a gente olha, e a gente tem conversado com parceiros no Brasil da indústria de cana-de-açúcar, indústria de cana-de-açúcar hoje é lindíssimo de ver que tem diferentes frações. Então, uma das coisas que a Cenvita olha é como é que eu posso, existe uma forma de converter essas diferentes frações na produção desse óleo via fermentação, né? Então, e você imagina isso no Brasil, a gente está falando de resíduo de cana, existem outros resíduos agrícolas que são de extrema importância no Brasil, ou em diferentes regiões, aqui nos Estados Unidos, se você fala da cadeia do milho, no próprio milho no Brasil, que é algo que está crescendo também, Europa com outros substratos e assim sucessivamente. Então, eu diria que o core da tecnologia da Cenvita é justamente olhar para essa disponibilidade de substratos e encaixar essa fermentação microbiana para a produção desse óleo. E aí, outra coisa que é extremamente interessante é que esse óleo, ele é, sim, substrato para aviação, mas ele tem várias outras aplicações. Então, por exemplo, a composição dele, como eu falei, é muito parecida com a composição de óleo vegetal. E aí, uma outra cadeia que é muito interessante olhar é a cadeia do óleo de palma, né? Porque é uma cadeia que tem os seus desafios também, em termos de sustentabilidade. E aí, se você consegue, ao invés em comprometer, né, enfim, aproveitar os resíduos da cadeia de palma e fazer mais óleo, ou seja, aumentar a produtividade de uma determinada região, isso também é super interessante, também tem indicadores de sustentabilidade, então é algo que é bastante promissor também. Vocês têm planta operando já aí na região de Houston? A gente tem uma planta piloto e agora os próximos anos são focados na construção da planta de comercial, para operação comercial. Vai lá, Roberto, eu te interrompi. Eu acho uma coisa que eu aprendi recentemente, em algumas das reuniões e encontros que nós tivemos, que eu tive com o pessoal da Cenvita no Brasil e alguns dos parceiros empresariais com os quais eles estão trabalhando, é o seguinte: se a gente pegar a cana-de-açúcar hoje, o que se extrai de energia é somente 30% do potencial da cana. Caramba. O resto fica uma parte na palha que fica no campo, tem vários tipos de resíduos que não são aproveitados. Para que seja possível aproveitar esses resíduos e fazer na prática a ideia de uma economia circular, ou seja, você não põe nada no lixo, tudo você reutiliza e reconecta, a gente precisa de conhecimento e técnica avançados. E é isso que a Cenvita tem e está desenvolvendo. E aí, imagina o seguinte, a gente desperdiça muitas coisas, né? O próprio carbono, CO2 que é liberado, ele é desperdiçado, né? E a gente pode desenvolver tecnologias que utilizem essas emissões como entrada em processos que gerem coisas aplicáveis com valor econômico. Porque o carbono é energia, né? Justamente, ele tá indo embora numa forma ruim, né? Será que eu não tô falando besteira aqui? Todos os materiais que a gente... Eu não tô falando aqui bobeira de química do carbono, né? Que aliás, era uma parte que eu gostava bastante também. E é uma das outras tecnologias que a gente tem aqui, né? Então, assim, isso é fascinante, né? Por causa dos micro-organismos, que é minha área com a qual eu trabalho há anos. Química orgânica, eu queria lembrar do química orgânica aqui. Química orgânica, Química orgânica, que era a matéria, era o segundo colegial inteiro, nem é o segundo colegial, também tô falando, assim, revelando a idade, né, Roberto?
Hoje seria o equivalente ao 11º ano, né? Talvez, o que você estuda no 11º ano. Terceiro ano, No Brasil segundo, terceiro ano ali. era o química orgânica. Mas vai lá, você estava falando das tecnologias que vocês têm também ligadas a isso. E a gente tem, a gente trabalha com tecnologias do desenvolvimento da captura desse gás carbônico e para conversão também de químicos de alto valor agregado, né? Então, é uma das coisas que a gente também está desenvolvendo justamente. E aí você tem de novo, né? É uma fonte de carbono que hoje é prejudicial em excesso na atmosfera, e aí a gente tem essa tecnologia para o desenvolvimento para captura e conversão. Aliás, eu tenho uma conversa muito frequente com a turma da indústria química brasileira, da Abiquim, né, que eu presto um trabalho para eles de consultoria, e uma dos pilares, né, do desenvolvimento da química no Brasil hoje é a química sustentável, a química verde. Né, eles têm, enfim, feito um monte de ações nesse sentido e escaneado e vasculhado as empresas, né, em território brasileiro que podem trabalhar com isso, né, porque, enfim, tem todo o interesse do mundo. Né? Quais são os planos para o Brasil que a Cenvita tem? Né? Você falou que tem 5 funcionários brasileiros aí. Qual é a ideia no futuro? Ter plantas no Brasil, fazendo o processamento da cana, assim, conectando aquilo que a gente estava falando no começo, né? Como é que o Brasil entra nessa equação aí da Cenvita, da sua ótica, né? E o Roberto, que tem infinitas óticas aqui, porque ele investe, ele pensa, ele reflete, ele sabe. Poeta também, né? Meio poeta. No âmbito profissional, né? Não estou entrando no âmbito pessoal. Vou mandar para vocês alguns poemas meus, então. Enfim, o Brasil, ele não porque somos 5 lá dentro, mas sempre foi uma coisa óbvia, né, de trabalhar. Então, se você conversa aqui nos Estados Unidos e aonde quer que você fale que você trabalha com biotecnologia e você vem do Brasil, todo mundo fica fascinado para entender, por exemplo... O meu medo é todo mundo ir embora do Brasil para os Estados Unidos para fazer isso que você está fazendo, né? Precisava trazer de volta um pouco. Esse é um ponto fundamental para conversar aqui, Paulo. Eu não quero te pedir para você se sacrificar e voltar para o Brasil, não é isso. Até porque eu também estou com um pezinho nos Estados Unidos, mas o temor geral é esse, né? De que tudo isso seja sugado, né? Que todos esses cérebros sejam sugados, né, pelos Estados Unidos. Não, imagina, porque inclusive a ideia da Cenvita é fazer desenvolvimento tecnológico em parceria com empresas e instituições brasileiras, né? A ideia é aproveitar e olhar, começando por resíduo de cana, mas tem outra. A indústria de biodiesel, por exemplo, é uma indústria que é extremamente interessante para a gente por causa do glicerol como resíduo. E é gigantesco, né? No Brasil é um negócio crescente, né? Então, desenvolver parcerias estratégicas até para co-desenvolvimento de tecnologias. Então, a gente conversou, inclusive com a ajuda do Roberto, com parceiros do norte ao sul do país, né? Em que a gente olha, aqui no norte a gente tem esses tipos de resíduos, como é que a gente usa e qual que seria o plano. Então, do jeito... E biomassa, né? Aquela coisa que todo esse resíduo da cana ou resíduo... De determinadas plantações, isso é regional, você poderia imaginar que existiriam plantas em diferentes localizações do Brasil, dependendo do tipo de biomassa que estaria disponível. E aí existe sim oportunidades para desenvolvimento tecnológico em parceria com empresas e com institutos de pesquisas no Brasil. Então, usando os nossos cérebros brasileiros, né? E eu, da minha época de professora da UNB, eu sempre falei para os meus alunos que a gente não perde nada para aqui fora, é muito pelo contrário, né? A gente compete de igual para igual em termos de capacidade intelectual. Ou seja, a ideia é também, então, avançar em frentes produtivas no território brasileiro, com plantas, com tudo isso. Sim, né? Sim, com certeza. E o que a gente precisa fazer para isso? Vou perguntar para o Roberto primeiro, depois vou dar um fôlego aí para você pensar. Né? A pergunta que o Roberto assim, o que precisa para a gente inovar nisso, de fato? Toda vez que o Roberto vem aqui, eu faço a mesma pergunta, ele responde sempre a mesma coisa. Vou perguntar de novo, ele vai responder de novo. Vou responder a mesma coisa agora. Né? Até precisaria recapitular, né? Porque foram tantas vezes. Né? Olha só, eu acho que três coisas rápidas. Se a gente olhar a produção de conhecimento no Brasil, medida por papers indexados pela produção científica brasileira, tem 2 áreas nas quais o Brasil tem um desempenho que eu diria assim, faz jus ao seu tamanho. Né? Saúde e tudo relacionado a alimentos e agricultura. Né?
proporcionalmente ao nosso tamanho, a gente tem uma expressão que mais ou menos bate com isso. Mas Roberto, sabe uma coisa que me chamou a atenção? Mas em patentes não aparece isso. Eu fui olhar patentes agro e aí descobri que o Brasil não existe. Tem Israel, tem tudo que é país que você possa imaginar. O Brasil não tem patente agro. Eu falei, caraca, meu. Enfim, só para externalizar essa minha agonia. Acho que a gente pode falar um pouquinho a respeito do que falta para avançar a inovação no Brasil, né? E sejamos muito claros, se nós quisermos construir uma economia inovadora, nós só conseguiremos fazer isso de fato quando nós criarmos as condições no Brasil para que a Nádia e outros façam negócios no Brasil. Desenvolver negócios baseados em ciência no Brasil é muito difícil. Quem não entender isso não pode pensar em inovação. Não é uma questão de vontade, é um ambiente que de altíssima fricção. Tudo é muito mais fácil para você desenvolver um negócio baseado em ciência nos Estados Unidos que no Brasil. Incrivelmente mais fácil. Se você é um profissional de alto desempenho, de elevada formação, é muito mais fácil você montar um negócio nos Estados Unidos que no Brasil. E isso atrai as pessoas. Não é porque as pessoas querem sair, é porque é muito complicado fazer no Brasil. Né? Então, enfim. Além de você ganhar mais nos Estados Unidos, é mais fácil fazer, né? Vamos pegar um exemplo simples. Cara, você precisa fazer uma coisa, fazer um experimento no laboratório, precisa de um reagente. Nos Estados Unidos, você entra na Amazon, em 1 hora tem embaixo, está na porta. No Brasil, vai demorar 3, 6 meses para importar. Não vai funcionar. Não pode esperar que funcione, não vai funcionar desse jeito. Se a gente não que o ecossistema já está montado, já é difícil, né? Está montado e é de baixa fricção. O nosso ecossistema de negócios, especialmente para coisas intensivas em conhecimento que tem grande risco, ele é de altíssima fricção. É de altíssima fricção no Brasil. Se a gente não entender isso, não adianta investir em ciência se não atacar esse problema para gerar inovação. Porque não vai sair na ponta, se não atacar a estrutura de negócios, conseguir reduzir a fricção microeconômica, etc. A gente pode voltar a isso. Mas voltando à Cenvita, a Cenvita planeja fazer produção no Brasil e uma parte do desenvolvimento de tecnologia, que é o que a Nádia comentou, com várias parcerias no Brasil. Pensa o potencial. Olha só, a Nádia comentou a respeito de uma tecnologia, eles têm a tecnologia de fazer o bioóleo, com essas várias aplicações que ela comentou, que está madura. Né? Você tem algum desenvolvimento a depender do tipo de coisa que você vai utilizar. O que é fazer o bioóleo? É você pegar ali os micro-organismos e eles agem em cima da matéria-prima e sai o óleo. Isso. Assim, de maneira bem isso aí, tosca. certo? Esse processo está maduro para, por exemplo, para fazer com glicerina, para fazer com outras coisas, talvez vinhaça, talvez outros efluentes de vários processos. Mas a Nádia comentou de uma outra tecnologia que eles têm, que está no estágio um pouquinho anterior, de fazer isso direto do CO2. Você tem um micro-organismo que consome CO2, imagina o CO2 volátil, transforma num produto intermediário, num acetato, que entra nesse processo já maduro que eles têm. Então, olha o potencial do Brasil. O Brasil produz 40 bilhões de litros de etanol. Grosso modo, isso aí são 32 milhões de toneladas de etanol. E, grosso modo, para cada unidade de massa de etanol que sai no processo de fermentação, também sai uma unidade de CO2, que, no geral, não é utilizada, talvez um pouquinho utilizado para gasificar o guaraná, a cola, etc. Mas, no geral, esse CO2 é liberado na atmosfera. Tá? Mesmo assim, a cadeia do etanol é net zero. Tá? Imagina se esse CO2 que é liberado pudesse ser transformado em algo útil e pudesse virar combustível, polímero ou outra coisa. É um enorme potencial. E só para fechar o comentário, Paulo, você está falando de química, o que nós estamos vendo e com certeza veremos é um blurring, uma sobreposição cada vez maior da química com a bioquímica. A ideia de biofabricação é de você fazer engenharia do DNA do micróbio, do organismo, para que ele produza alguma coisa. Isso é biofabricação.
Fantástico. Nádia, se você tivesse uma carta branca para fazer coisas no Brasil, assim, imagina que você pegou um sabático aí da cientista, foi parar no BNDES, foi parar no MIDIC, foi parar no Ministério da Fazenda, que você pudesse fazer o que você quiser, assim. Quais canetadas você daria, assim, que coisas você faria da sua perspectiva que você acha que poderia, até no sentido, e também queria te perguntar isso, Roberto, no sentido de reduzir essa fricção e de tornar o Brasil mais atrativo, né? Imagina eu acho que ouve a gente que está nesses lugares, inclusive no BNDES, em diretoria do BNDES, em ministérios, em secretarias, né? Então imagina que vocês estivessem lá. O Roberto tocou um ponto que é importante, que é, por exemplo, insumos para fazer pesquisa no Brasil, né? Existem alguns insumos que já são produzidos no Brasil, mas boa parte deles são importados. Então, você quer acelerar a pesquisa de inovação no Brasil, você precisa desenvolver uma indústria para a produção desses insumos. Então, seja reagentes para você fazer biologia molecular, né? Enfim, várias sérias outras para você não depender de importação, né? Trabalhar para trazer esses reagentes e vir com mecanismos em que você pudesse acelerar isso, né? Eu acho que essa seria a principal. E aí você começa a pensar nisso, e aí você começa a pensar também em listas de produtos estratégicos para o Brasil para serem produzidos. Quando estava no Brasil, eu tinha uma startup que a gente trabalhava com produção de ácido hialurônico. Então, o ácido hialurônico no Brasil, ele era completamente importado. E ele é um insumo que é utilizado na indústria de cosméticos, na indústria nutracêutica, etc, etc, né? Então, você pensa no potencial daqui e fala, por que o Brasil, como um grande consumidor disso, não tem uma tecnologia, tem todo o know-how, tem toda a capacidade, mas não consegue produzir a rota tecnológica, né? Então, a gente tem o etanol, e está na hora de trazer, tem etanol, tem biogás, está na hora de trazer outros produtos para essa frente também e começar a desenvolver isso interno. Tem alguns produtos aí que são talvez gaps estruturais assim das cadeias produtivas, né? Que sem isso a gente não avança, né? Não sei, tô falando como economista aqui, tô pensando alto como economista, né? Não, principalmente para pesquisa, porque você vai pensar em pesquisa e desenvolvimento, existem insumos que são extremamente específicos e que a gente ainda não produz. E aí você vai trabalhar com importação, né? Você tem o CNPq que tinha o Importa Fácil, que tentava facilitar isso, mas para o ponto do Roberto, um reagente que aqui chega do dia para a noite, né, no Brasil demora 3 semanas quando a gente dá sorte. E isso acaba atrasando. Isso acaba atrasando o desenvolvimento. E aí você tocou uma outra coisa, Paulo, que cadê as patentes do Brasil, né? Trabalhamos com submissão de patentes no Brasil. O que acontece, eu tenho tempo que eu não acompanho, mas a gente tinha um backlog de patentes a serem analisados que era gigante. Então, não é que não existe uma produção intelectual no Brasil, existe uma produção intelectual no Brasil, existem centros de inovação, tanto de pesquisa e tal, que tem submissão de patentes, e elas levam 10 anos para ser processada, pelo menos esse era o tempo médio. Então, você tem aí esse backlog para o teu ponto, onde que Israel, o tempo de processamento de patente aqui nos Estados Unidos é coisa de 1 ano. Né? Então, tudo isso vai atrasando o processo de inovação. São várias camadas que dificultam, Paulo, você sabe bem disso, né? Então, isso é um sistema, não existe uma resposta simples. Acho que você sabe disso, eu fui funcionário de uma universidade americana, né? Como meu salário era determinado, uma universidade pública americana, eu negociei meu salário. Se tinha dinheiro para o projeto, paga o salário. Com o tipo de processo de recrutamento que a gente tem na universidade pública no Brasil, manutenção das pessoas, não é possível criar um ambiente de inovação baseado em ciência como tem nos Estados Unidos. A gente ficou fazendo um podcast inteiro só para falar disso, de quão ruim é o sistema de contratação da universidade pública brasileira, né? E funcionamento, desempenho, etc. E que, veja bem, eu só estou aqui porque centenas de bilhões de brasileiros pagaram pela minha educação. Eu fiz da graduação ao doutorado pago pelos brasileiros. Então, isso tem um enorme, acho que, valor. Claro. Né? Então, não se trata de ter universidade. Não é isso.
é que se nós não tivermos o sentido de urgência, e veja, não é o reagente, não é o salário, não é tudo combinado. Quando tudo é combinado, você cria um ambiente que é extremamente difícil de fazer, em comparação, por exemplo, ao ambiente americano, que além de ser muito mais fácil, tem muito mais capital, tem uma abundância de capital que não existe no Brasil. É ridículo, né? Então, o poder de fogo é absurdo, né? Você falar, pô, vou levantar dinheiro para fazer um projeto, vai fazer bilhões de dólares. Né? Qual é o ponto? Se nós não tivermos sentido de urgência para poder enxergar, sem preconceitos e sem paixões, as barreiras reais que nós temos na economia e enfrentá-las, nós não avançaremos. E a janela de oportunidade está fechando. Por exemplo, a Amazon sozinha, ou a Apple, ou o Google, que são empresas que investem 90, 100 bilhões de dólares por ano em P&D. Uma única empresa. O FNDCT no Brasil é de 2 bilhões de dólares por ano. São 50 vezes da relação do que o Estado brasileiro consegue investir empresa contra o versus Estado uma única empresa. Então é o seguinte, se nós não conseguirmos, numa janela de tempo que está se fechando, enfrentar as dificuldades estruturais da economia e da nossa institucionalidade para poder, em algumas áreas, por exemplo, biotecnologia e bioeconomia, avançar uma onda de inovação, cara, a distância está aumentando. É preciso ter senso de urgência. E eu acho que do outro lado, eu concordo plenamente com você, Roberto, e eu acho que vem ainda, quando a gente olha do lado de empresas, né, as grandes empresas que também poderiam investir nisso, a gente tem um cenário que é extremamente conservador, né, e tem medo de arriscar, tem medo de tecnologia, e tecnologias biológicas, elas são de alto risco, né? Elas demoram, tem um tempo de desenvolvimento que é muito maior do que o desenvolvimento de um software, por exemplo. Sim. Né? Sim. Então, você tem também esse averso, né? Esse medo de arriscar e desenvolver nessas tecnologias, porque requer mais tempo e recursos do que, por exemplo, o desenvolvimento de outras tecnologias. Você perguntou, Paulo, o que pudesse fazer uma coisa, o que a Nádia faria? Eu te diria o que eu faria. Eu acredito que o programa mais transformador, obviamente psicanalizado, criticado, etc., que nós tivemos em décadas recentes foi Ciências Sem Fronteiras. Concordo. Eu investiria massivamente para treinar centenas de milhares de brasileiros no exterior. Muito menos pela ciência e muito mais pelo Sem Fronteiras. Um mundo diferente é possível. O funcionamento de uma economia, de uma institucionalidade. Até para eles imaginarem, enxergarem uma outra institucionalidade, né? Como é que isso funciona? E não só para enxergarem uma outra institucionalidade, né? Realidade, e criarem conexões de negócios. Se você não vivenciou o mundo lá fora, é muito mais difícil você fazer negócios com o mundo. Se você não faz negócios com o mundo e só faz por Brasil, você não atingirá a escala necessária para avançar uma economia sofisticada. Inclusive, isso é sintomático, porque a nossa ciência é com fronteiras, né? No sentido de tudo que vocês estão falando, a ciência brasileira ela bate na fronteira, porque né, você não tem um insumo, não tem a conexão, não tem a escala, não tem o capital na universidade, você não pode ganhar dinheiro, que é pecado, você só tem o seu salário ali de professor, né? Até hoje eu falo do caso, que tinha a questão né, prosaica do MBA e da FIP na USP. A FIP, que é o Instituto de Pesquisa da Faculdade de Economia, da FEA USP, onde eu fiz graduação, ela não podia nem fazer um MBA para cobrar a mensalidade dos alunos pagarem o MBA. Quer dizer, uma coisa que chega a ser estapafúrdia. A USP ainda não pode cobrar, não cobra mestrado, é proibido, enfim. Né? Mas dito tudo isso, uma oportunidade, porque a gente tem ativos de conhecimento, a gente tem ativos naturais, a gente já tem uma indústria para partir, é tudo relacionado à bioeconomia. Então, cara, a Cenvita está vindo ao Brasil, não é porque a Nádia gosta do Brasil e é brasileira, mas é porque quem está na liderança, no board dessa empresa, estão vendo uma oportunidade econômica. Com certeza. Exato. Agora, de novo, estamos chegando aqui no finalzinho já, mas me faz lembrar o exemplo do café de novo, né? Porque dá agonia mesmo, porque assim, é uma competição muito assimétrica, né? Eu sempre costumo brincar que a coisa do desenvolvimento econômico é uma luta de Davi contra Golias, porque a assimetria é tão gigantesca que você fala assim, poxa, mas por que a Cenvita não é uma empresa brasileira e por que a Nádia brasileira não está lá? Não estou culpando você, tá, Nádia?
Estamos só pegando aqui como para ilustrar o ponto, né? Porque a simetria é tão grande que é difícil, né? Enfim, eu tô mais chorando aqui do que conversando, né? Mas enfim. Mas tem aí uma oportunidade também, Paulo. Em uma das minhas vidas passadas que você comentou, enfim, eu trabalhei no Brasil com brasileiros, empreendedores, cientistas, executivos fora do Brasil. A Nádia, o Márcio, que é o outro vice-presidente da Senvita, também brasileiro, trabalhou na Embrapa. São pessoas que conhecem o Brasil, que gostam do Brasil, que estão lá fora, que desenvolvem negócios, que têm relações, e através deles, talvez seja possível também atrair investimentos para o Brasil e ajudar na internacionalização de coisas brasileiras intensivas em conhecimento. Também existem oportunidades. Boa, fantástico. Nós temos mais 5 minutinhos aqui, acho que vamos usar então para ideias, né, considerações finais, né, acho que deixando uma palavra aqui de otimismo, se possível, mas se não for também de realismo, né, mas vai lá, Nádia, começa você. Não, a gente, como o Roberto falou, né? A gente acabou de abrir a subsidiária da Senvita no Brasil. O ano de 2025 é de extremo otimismo. É um ano que vai ser com muito trabalho para o desenvolvimento dessas novas parcerias. Começa a construção, início de construção de planta de comercialização. Entra no ano em que o Brasil também já vem parece que os astros estão aliados, né? Você tem políticas públicas que estão favoráveis ao que a Senvita está desenvolvido. O BNDES, então, assim, por exemplo, o Fundo Clima, o BNDES está totalmente focado nisso, né? A política industrial brasileira também está correndo atrás disso. Né? Estava vendo até a coisa das patentes. Há um esforço de tentar agilizar patentes, enfim, tem várias metas ali. A bioeconomia é uma das missões da reindustrialização brasileira. A missão, acho que a 4 ou 5 é bioeconomia, né? E enfim, vem reflexo, e a gente com essa pegada, né, de sustentável e pensando no clima, vem muito em reflexo as mudanças climáticas que a gente está vendo, né? Tá todo mundo acompanhando os fogos agora acontecendo na Califórnia, o horror que está ali. Então, que eu acho que hoje ninguém mais discute se existe ou não uma mudança climática, então trabalhar nisso... Até o Trump, por incrível que pareça, vai ter que dar o braço a torcer em relação a esse tema. Alguém vai ter que reconhecer que enfim... Então, enfim, é um ano de muito trabalho, estamos extremamente animados. Legal, mas é bom ver seu otimismo me deixa otimista. Roberto, suas palavras finais aqui para a gente concluir a nossa reflexão. Só o conhecimento poderá fazer diferença para a gente construir um país mais próspero. Não tem outro caminho. Conhecimento e conectar com o mundo. Eu acho que você colocou um tema importante, Nádia. A mudança do clima é real. Agora, os desafios são brutais que nós teremos. Né? Uma segunda coisa que pode ser promissora é o seguinte: o avanço da inteligência artificial, brutal, gigantesco, tem um efeito que é de erodir as possibilidades de funding para empresas estritamente de software, de alguma forma. Por quê? Porque desenvolver software ficou muito mais rápido, muito mais barato, muito mais fácil. É muito mais difícil para uma empresa de software segurar sua posição competitiva, construir um fosso. Tem um efeito derivado disso, que é um relativo deslocamento de capital para coisas mais intensivas em hardware, em ciência, em conhecimento, em pesquisa. E isso pode beneficiar, por exemplo, empreendimentos como o da Senvita. Terceiro ponto é que o Brasil tem ativos, de novo, naturais fantásticos, mas logrou construir uma economia, uma bioeconomia, é um pioneiro no mundo em biocombustíveis. O que a gente faz para frente? Eu acho que o que é preciso é pensar o futuro não olhando no retrovisor, mas olhando para frente. A gente vai precisar muita capacidade de formular e de pensar de uma maneira diferente da qual nós pensamos. Mas existem oportunidades. Boa. Fantástico, fantástico. Muito, muito obrigado, Roberto, Nádia, essa aula magna que vocês deram para a gente de bioeconomia e biotecnologia na prática. Né? Agradecer o tempo de vocês e tomara que a gente consiga surfar essa onda, né? Eu estou aqui meio agoniado e tal, mas de fato
é pelo tamanho da oportunidade, né? Porque ainda essa onda a gente consegue surfar ainda, né? A onda do café talvez seja mais difícil botar empresas brasileiras de café no mundo hoje do que empresas de biotecnologia, né? Porque o mercado está tão tomado, né? Que está tão já, né? Enfim, dominado, né? Por assim dizer, né? Mas enfim, vai lá, Roberto, você quer fazer algum comentário? Você é otimista com o café também. Eu sou super otimista com café. Eu tomo mais café em uma manhã que um chinês médio no ano inteiro. Com certeza. De 20% a 25% ao ano. Cara, existem oportunidades. Mas eu sou fã de café. A gente conversa sobre isso. Inclusive eu descobri que o café faz muito bem para a saúde. Assim, uma coisa que eu não tinha noção. Se você não coloca nada no seu café, não pode pôr adoçante, açúcar, não pode pôr nada, né? Ele é, assim, antioxidante, ele é um negócio fantástico. Eu já adorava café, depois que eu descobri isso, então, eu comecei a tomar café feito igual alucinado, feito você, mas o drama é ter essas empresas que dominam o mundo, né? Não basta você simplesmente plantar café, né? Mas, enfim, para quem tiver interesse, temos vários podcasts também falando... Roberto, já vamos voltar para falar do café, né, Roberto? Vamos fazer esse convite aqui. Não, a Nádia ainda vai manipular um café para fazer um café mais exciting ainda, né? E aí nós 3 tomaremos e faremos aromas turbinada. Fantástico. Combinado. Obrigado. Muito obrigada. Paulo, super obrigado. Nádia, obrigado por ver você. Obrigada. Tchau, boa tarde. O podcast Missão Desenvolvimento é uma realização da AFB-NDS, Associação de Funcionários do BNDES, e vai ao ar semanalmente em todas as plataformas digitais. O programa tem direção de Felipe Peçanha, produção de Tatiana Gurgel e edição de Pedro Rocha. Para saber mais, acesse nosso site www.missãodesenvolvimento.com. Você também pode assistir a outros episódios já gravados nos canais do Missão Desenvolvimento e da AFB-NDS nas redes sociais. Até a próxima!